Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um resumo desse livro aqui, ó, Casamento Sagrado, do Gary Thomas. É um dos melhores livros sobre casamento cristão que eu li ultimamente, realmente muito profundo, muito prático o que ele escreve. É um livro de 2013, da editora Esperança, e a ideia principal do livro, a ideia principal do autor é mostrar que o casamento tem como objetivo nós nos tornarmos pessoas santas e não pessoas felizes. Para isso o livro tem 13 capítulos e eu quero fazer um breve resumo de cada um desses 13 capítulos para instigar essa curiosidade em você ler esse livro também, que vale a pena. Então, o livro já começa com uma citação de Sócrates. A primeira citação do livro é que Sócrates diz assim: case-se de qualquer jeito. Se você tiver uma boa esposa, você será um homem feliz. Se você tiver uma má esposa, você vai ser um filósofo. Então, uma frase engraçada porque ele mesmo era um filósofo, né? E esse dá um pouquinho o tom do livro. Ele tem muitas citações. O Gary Thomas é um autor muito estudado, mas conta também muitas histórias da vida dele e muitos conselhos práticos sobre o casamento. Então, o capítulo número 1, ele quer falar sobre que o casamento é mais do que um romance, que o casamento é uma escola de humildade e que o relacionamento que nos leva para Deus, né? Para ter essa convicção de que o relacionamento com Deus é eterno, mas com o cônjuge, não. Número 2 é encontrando Deus no casamento. Então, como o marido e a esposa cooperam com Deus dentro do casamento, né? Tanto no fato para terem filhos, mas também sobre encontrar reconciliação um com o outro, também espelhando a imagem de Deus, assim como ele usa o exemplo do profeta Oséias também. E aí ele usa, por exemplo, essa frase: casamentos cristãos fortes serão atingidos por problemas como qualquer outro, mas se o casamento é abundantemente regado com o compromisso de agradar a Deus acima de tudo, as condições não serão propícias para destruir ele. Então, assim, encontrando Deus no casamento. Aí o capítulo número 3 é aprendendo a amar o seu cônjuge, ele fala, amar a Deus é fácil, porque Deus é perfeito. Amar as pessoas é que é difícil, porque as pessoas são imperfeitas. O capítulo número 4 é aprendendo a respeitar o outro. Então, entendendo como homens e mulheres são diferentes, né? Esse pensamento, se meu cônjuge poderia dizer que ele é casado com alguém parecido com Jesus? Será que eu sou essa pessoa tão parecida com Jesus? E levando você a ser mais compreensivo com o seu cônjuge. Capítulo número 5 é sobre a vida de oração do casal, né? Baseado em 1 Pedro 3,7. Capítulo número 6 é sobre como o casamento nos purifica, porque ele mostra as nossas falhas. Capítulo número 7 é sobre perseverança, é ser fiel ao seu cônjuge nos altos e nos baixos, nos momentos bons, nos momentos difíceis. O casamento é que nem uma longa caminhada, que nós não conhecemos o percurso e não conhecemos muito bem nem aonde nós queremos chegar, mas que nós devemos perseverar e ser fiéis e fazer o certo em todas as situações. Capítulo 8 é sobre o sofrimento dentro do casamento. Todos os casais têm momentos difíceis. O casamento em si é algo difícil, mas pode ser algo bom, pois molda o nosso caráter. Ele usa Lucas 9:23 como exemplo. Fala, um bom casamento não é algo que se encontra por aí, mas é algo que se constrói. Capítulo número 10 é servindo ao outro no exemplo de Cristo. Então ele fala como o serviço é algo bom, porque Cristo foi aquele que era maior, mas que serviu os outros também. Ele fala assim, a diferença. No namoro a gente olha para o cônjuge e pensa, será que ele é uma boa pessoa para mim? Será que ele vai ser um bom pai ou mãe dos meus filhos? Será que o que ele pode dar para mim? Será que a pessoa é atrativa para mim? Mas no casamento a chave muda, você tem que falar como eu posso servir ao outro. Essa é a pergunta que deve ser feita todo dia. Servir e aprender a ser servido também. Tem umas pessoas que vão para o outro extremo, só sabem servir, mas não se deixam ser servidas. Capítulo número 11 é sobre santos sexuais, é o nome do capítulo. Ele fala sobre como aborda a história da igreja, como a história da igreja abordou o tema do sexo, da sexualidade, muitas vezes de maneira negativa,
fazendo um comparativo com o judaísmo, como o judaísmo trata o sexo dentro do casamento de maneira muito mais positiva, inclusive com o conceito judaico do oná. Dá para dar uma pesquisada na internet, se você tiver mais interesse. E também dando dicas, né? Ele fala como você viver o sexo no casamento de forma que glorifique a Deus. Trocando a gratidão do prazer, ela precisa substituir a culpa pelo prazer, né? Então ele aborda esse assunto. No capítulo 12, aprecie a presença do seu cônjuge, assim como nós devemos aprender a apreciar a presença de Deus. Aprender a falar e a ouvir, e como isso, a presença do seu cônjuge é como um espelho que revela a presença de Deus também. E no capítulo final, capítulo 13, ele faz uma reflexão sobre a missão espiritual do casamento. Um livro muito rico, vale muito a pena, são em torno de 300 páginas de leitura. É um livro que você pode ler um capítulo por dia, assim, e meditar nele, conversar com o seu cônjuge. Ele tem no final de cada capítulo perguntas para discussão em grupo. E uma coisa que me fez vir para esse livro também foi que eu estava lendo um outro livro em que uma autora, Sheila Gregory Ray, ela faz um comparativo entre diversos livros cristãos de relacionamentos, de casamentos, e fazendo um comparativo qual deles tem uma teologia mais saudável, com aqueles conhecimentos que nós já temos hoje, ou com a cultura que nós temos hoje do século XXI, e colocou esse livro como top 1. Então me fez ativar a curiosidade de ler ele com mais calma. Então essa é a minha indicação para você. Se tiver qualquer dúvida ou comentário, fique à vontade. E Deus te abençoe.